Fala aí, pessoal. Hoje vamos estar falando aí sobre candles, tá? Para você entender um pouco mais o que é candle dentro do mercado Forex, beleza? Vou compartilhar minha tela aqui para você observar aí esses pontos, tá? Então, dentro do mercado aí a gente vai ver que existe candles. O que são candles? São essas barras aqui, tá? De compra e de venda. Então, o verde significa aí a alta, que a gente fala que é compra, e o vermelho significa a baixa, que a gente fala aí de venda. Então, sempre quando você falar em compra, você vai pensar na alta, e quando você falar em venda, você vai pensar na baixa aí de qualquer ativo que você for fazer operação no mercado. Beleza? Então, candles são velas aí em português, ok? Então, pode ser que você veja aí como uma vela, tá? Então, uma vela aí com seu biquinho, só faltou o fogo aí. Só uma brincadeirinha aí à parte, tá? Mas a gente vai ver aí como utilizar elas dentro do mercado e como ver cada uma delas. Você que já viu aí sobre algumas, certo? Sobre candles, existem golfes, existe aí martelos, existe aí mulher grávida que ele chama, né? A mesma coisa de green golf. Existe doji, certo? Que são aquela cruz. Então, existe esses tipos de movimento para você começar, você que está novo no mercado, você consegue ver aí com mais facilidades, ok? Mas hoje a gente vai ver aí como que funciona realmente um candle, tá? Então, um candle ele vai funcionar basicamente desse jeito. A gente vai ter a máxima. O que é a máxima? É onde que ele vai com pavio, ok? Então a gente vai ter a máxima, certo? Então ele foi até o preço de 119.661. E ele tem a mínima, que é esse pavio aqui também, que é esse rastrinho aqui, certo? Então a gente vai ter a mínima de 109.121 aí, basicamente. Então esses são a máxima e esses são a mínima. Agora a abertura e fechamento. A abertura ela vai ser aqui, ó. Por quê? Esse candle anterior, ele é um candle negativo. Então ele faz um fechamento aqui, ó. Certo? E para fazer a abertura do próximo, ele faz a abertura logo em seguida dele. Alguns existe uma diferença, uns ficam um pouco aqui, é por causa da força do mercado mesmo, mas a gente fala um pouquinho disso mais para frente. Mas só para você entender, aqui é uma abertura. Então ele faz a abertura, vai na mínima, volta para a abertura, depois vai lá na máxima e aí volta e faz o fechamento. Então aqui é o fechamento do candle positivo, beleza? Então a gente vai ver esse candle positivo no mercado e vai saber que ele fecha em cima. O candle negativo, ele sempre vai fechar embaixo. Ok? Então, se a gente olhar esse aqui, ó, anterior mesmo, a gente vai ver que ele fez a máxima lá em cima, que ele fez a máxima do preço dele, fez a mínima, mas o fechamento foi aqui perto da mínima dele. E aí ele formou esse candle aqui vermelho, ok? Porque ele fechou abaixo. Se ele fechar acima, é um candle aí verde. Beleza? Então, pensando nesse raciocínio, vai existir alguns modos aí que a gente vai ver alguns candles bacanas. Existem esses candles grandões, certo? Então esses candles grandes aqui a gente consegue ter mais informação dele, porque a gente vê bastante gente vendendo ele. Então por isso que ele é um candle maior no mercado, beleza? Como esse daqui são candles de força, que a gente vai chamar, certo? E esses pequenos aqui são candles de indecisão aí, de pequena força que a gente vai chamar também, beleza? Então, classificando aí candles fortes de força e candles aí de pouca força, beleza? Então, a gente identifica candles através dessa maneira. E aí, o que acontece? Existem os padrões que a gente vai ver aí dentro do mercado. Que padrões são esses? São o martelo, ó. Então, esse a gente consegue ver um martelinho, certo? O outro martelinho, aqui o martelo invertido, ok? Que aí alguns chamam a estrela da manhã, tá? Um outro bem comum é esse tipo aqui de engolfe, tá? Que é como se fosse uma mulher grávida aqui, certo? Então, engolfe, ele cobre o outro candle, então ele vai na máxima, passa a máxima dele e fecha na mínima. Então, esse é um engolfe, porque ele cobre todinho esse candle aqui
anterior, beleza? Então, se a gente for ver, ó, esse também pode ser um engolfe, porque ele vai lá, passa a mínima, fecha ele todo engolindo o candle anterior. Então, ele é um engolfe aí dentro do mercado. Um outro candle aí, basicamente, são os doji, tá? O doji simplesmente é essa cruzinha aqui, ó, que você vê no mercado, certo? Ó, então ela é uma cruzinha aí, candle de indecisão. Então, a maioria das vezes, se ele passar a máxima, ele tende a subir, e se ele passar a mínima, ele tende a cair aí, através desse doji. Ó, outro doji aqui, passou a máxima, ele tende a subir, passou a mínima, ele tende a cair. Vamos ver se a gente acha outro aqui, exemplo. Aqui é um doji também, é uma cruz, certo? Então aqui é a máxima, aqui ó, ele falhou nessa compra, mas ele veio perdendo a mínima no outro candle depois, fazendo com que ele caísse. Então não vai se referir, passou a máxima eu vou comprar, passou a mínima eu vou vender, tá? Então esses são os estilos aí que a gente tem sobre candles, tá? E aí tem uma análise que a gente faz aí sobre os candles, tá? Então a gente consegue aí ver candles de força, beleza? Então através desses candles de força a gente sabe que a maior tendência será para cima. Então olha o tamanho desse candle, aí ele faz um menorzinho, aí esse daqui já vem com mais força, aí ele vem fazendo pullback, tá? Então pullback é uma correção que acontece e depois ele vem fazendo aqui esse candle muito grande, que é um candle de força. Então ele indica totalmente a força para cima, ok? E aí ele vem fazendo a queda para baixo, tal, e aí depois ele empurra para cima fazendo um candle de força. Então a gente vai verificar através de candles, através desses movimentos fortes e baixos, certo? Que são candles de força e candles que não tem muita força, beleza? Então esses são os candles aí que a gente vai ver no mercado. Se você quiser aprofundar cada vez mais, tem como aprofundar, porque aí você vai ver a análise de candles realmente, beleza? No próximo vídeo aí a gente vai ver sobre resistência e suporte.